Olá, irmãos, boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria. Irmãos, é com uma grande alegria no coração, agradecendo a Deus, que vem aqui para nós refletirmos um pouco. Refletirmos, fazermos um exame de consciência de uma situação que eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que é uma certeza na minha vida e na sua vida. E pelo tempo que a humanidade passa, essa situação está cada vez mais aparente em nossa realidade, está acontecendo de uma forma cada vez mais sem explicação, e é sobre isso que nós vamos hoje refletir, meus irmãos. Uma coisa muito óbvia, muito certa para mim e para você. Queria falar com você, meus irmãos, sobre a morte. Exatamente, sobre a morte. A morte que eu quero começar dizendo que realmente é o grande mistério de separação do homem. É o mistério de separação do homem de muitas e muitas coisas que vão ficar nesse mundo, separação do corpo, da alma. E eu começo essa reflexão perguntando para cada um de nós: e se não houvesse o pecado? Você já parou para refletir sobre essa situação? Se não houvesse o pecado, será que realmente nós morreríamos? Será que morreríamos mesmo? Sim, nós morreríamos. Mas morreríamos de uma outra forma, meus irmãos. Porque o pecado existe, nós temos a caída para o pecado, e é por isso que a morte cada vez mais ela é difícil de lidar em nossas vidas. É uma coisa complicada, não é uma coisa bonita, não é uma coisa doce, leve. É uma situação, uma realidade muito difícil de nós lidarmos, mesmo nós temos essa grande certeza que vai acontecer com cada um de nós. Sem o pecado, meus irmãos, essa morte seria muito suave, muito leve, posso dizer que até alegre. Não precisaríamos passar por essa amargura, por essa dor que é a morte. Pois a morte, ela tem uma cara feia. E sabe por que a morte tem uma cara feia, que ela tem um gosto amargo? Exatamente pelo distanciamento que nós muitas vezes temos de Deus. Muitas e muitas vezes nós nos distanciamos de Deus, e quando chega esse momento, a morte não é fácil. Desde lá do livro do Gênesis, quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez, eles se distanciaram de Deus. A palavra diz que Deus veio para falar com eles e eles se esconderam de Deus. Assim acontece com a gente. Muitas e muitas vezes, pelas práticas que nós estamos fazendo, pelo modo de vida que nós estamos levando, nós sentimos vergonha de Deus. E é normal quando a pessoa vive uma vida na escuridão, é normal quando a pessoa vive uma vida no pecado. Desde o Gênesis nós já conseguimos ver que uma vida no pecado, uma vida na escuridão, ela tem vergonha de chegar na luz. Tem vergonha de chegar perto da verdade. E essa luz, a verdade, é o próprio Deus. Muitas e muitas vezes nós confiamos. Só que o problema nosso é que muitas vezes nós confiamos e ao mesmo tempo nos desconfiamos. Muitas vezes nós estamos muito próximo de Deus. Muitas vezes nós estamos muito íntimos de Deus. Mas às vezes também estamos muito distante de Deus. Muito distante pelos nossos pecados. Por mais que a gente creia, mas eu digo para vocês, meus irmãos, por mais que a gente diga que creia, mas quando vem aquele perigo de morte, quando vem aquela sensação que estamos partindo,
ou com nós, ou às vezes com uma pessoa querida nossa. Aí vem aquela dúvida: e agora? Será que tudo isso mesmo realmente existe? Para onde é que eu vou? E agora, como que vai ficar a minha situação a partir desta partida? Por isso que eu digo que a morte é um mistério de separação. Um mistério de separação do quê? É um mistério de separação da alma do corpo. É um mistério de separação de tudo aquilo que nós vivemos, todas as amizades, todas as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós odiamos, de tudo aquilo que nós construímos aqui nesse decorrer da vida. É a separação também de tudo aquilo que nós ajuntamos aqui na Terra. Eu digo mais, meus irmãos, a morte ela não nos respeita. A morte ela não espera, ela não quer saber se o amanhã ou daqui a alguns minutos nós temos um grande compromisso, se nós temos uma grande reunião, se tem alguém muito importante nos esperando. Não. Ela chega e leva. Ela chega e leva. A morte, meus irmãos, ela nos desmoraliza. A morte, ela desmoraliza nós porque ela está associada ao pecado. E a morte tem um cheiro de absurdo. Há um cheiro muito forte de absurdo na morte. E eu creio que você também, alguma vez na tua vida, você deve ter pensado assim: que absurdo essa pessoa partir. Sabe por que a morte tem um cheiro de absurdo? Porque quando nós vemos uma pessoa de idade, uma pessoa que viveu muitos e muitos anos aqui nessa terra e viveu uma vida maravilhosa, que foi uma vida bem vivida, até que nós conseguimos absorver o mais rápido possível. Mas eu te pergunto, e quando é um jovem? Quando é um jovem que parte muito precocemente, com toda a vida pela frente, com uma carreira pela frente, com uma família para formar, com um futuro promissor. E aí? E quando é uma mulher, uma mãe que parte também muito precocemente e às vezes deixa um filho ainda nenê, que ainda precisa de cuidados da mãe, e ela parte. E quando também uma pessoa é assassinada injustamente, cruelmente, indefesa, inocente, consegue entender como a morte ela não é doce, como ela não tem um aspecto bonito? São dessas formas, meus irmãos. Olha, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nós humanos, somos totalmente diferentes dos outros animais. E por que nós somos diferentes? Porque os outros animais, eles não sabem que vivem. E eles muito menos sabem que vão morrer. Mas já nós, humanos, nós sabemos perfeitamente, temos essa certeza que nós vivemos. E por isso que nós buscamos viver uma vida em paz, alegre, uma vida em abundância. E nós também temos a certeza que um dia vamos morrer. E aí que está a grande questão dessa nossa reflexão. Se nós realmente sabemos que vamos viver e que vamos morrer, nós devemos colocar um sentido para esta morte. Se nós já temos essa certeza em nosso coração, em nosso pensamento que um dia nós vamos partir, nós devemos colocar um sentido nisso. Por outro lado, queira ou não, a morte ela vai chegar. Para mim, vai chegar para você. Aí que é a questão. Mas por outro lado, nós podemos dar um sentido maravilhoso e um ato, o maior ato que nós podemos ter nessa vida. Eu posso morrer, meus irmãos, como um covarde, como um fracassado, angustiado,
eu posso morrer praguejando, eu posso morrer numa vida totalmente desregrada, mas também eu posso morrer de uma forma que eu pode ser o maior ato da minha vida enquanto eu estive aqui nessa terra. E aí você me pergunta, como é que eu posso chegar a esse momento que é o último suspiro da minha vida e eu fazer dessa morte uma morte suave, uma morte alegre, leve, posso dizer feliz? Essa é a grande resposta. Só existe uma forma: Jesus Cristo. É só através de Jesus Cristo que nós podemos dar o sentido verdadeiro na nossa partida dessa terra. Ele sim deu o maior sentido na vida. Ele deu o maior, transformou a sua morte em um maior ato de amor que nós já conhecemos. Se olharmos por fora a morte de Jesus, foi uma morte forçada, triste, dolorosa. Foi uma morte que, se nós olharmos com uma cara feia, amarga, mas se nós olharmos por dentro a morte de Jesus, aí sim nós conseguimos enxergar o grande sentido e o grande ato de amor que ele teve por toda a humanidade. Jesus, quando estava pregado na cruz, nos seus últimos suspiros como homem aqui na terra, ele diz: Pai, em tuas mãos eu me entrego. Feliz, por dentro, radiante, com a certeza que fez tudo que ele deveria fazer. Cada um de nós somos chamados a dar um sentido em nossa morte, meus irmãos. Cada um de nós. E aqui fica um ditado popular e que dá para nós colocarmos muito claro em nossa reflexão. Tal vida, tal morte. Exatamente, tal vida, tal morte. O sentido da minha morte é o que eu vou plantando no decorrer da minha vida. Exatamente. O que eu estiver plantando, o que eu estiver vivendo, o que eu estiver fazendo, é o que vai dar o sentido no dia da minha partida. No último suspiro de vida que eu estiver nessa terra. Se minha vida teve uma grande amizade, uma grande intimidade com Deus, certamente eu estarei com Deus nessa travessia. Imagine a alegria de quem teve essa intimidade com Deus. Imagine a alegria dessas pessoas que buscaram a Deus em toda a sua vida terrestre. Que morte leve. Mesmo que as pessoas que aqui ficaram derramaram lágrimas, ficaram tristes, mas a pessoa que está partindo pode ter certeza que foi uma morte muito suave, muito alegre, porque ele sabe da certeza para onde estava indo. E é assim que nós também buscamos um dia. Nós só conseguimos vencer a morte, meus irmãos, através de Cristo. Não há outro caminho. Ele morrendo que foi que abriu o caminho para a vida. A nossa vida, ela não é mortal apenas porque no fim dessa caminhada terrestre ela vai acabar. Mas esse é um dos pontos. Ela é mortal porque um dia ela vai acabar. Mas ela vai acabando aos poucos, meus irmãos. A nossa vida, ela vai se acabando aos poucos. Posso se comparar assim com uma madeira que vai se deteriorando aos poucos como uma madeira bichada, uma madeira com cupim. Ela vai se desmanchando aos poucos, até chegar ao fim. E o que é essas bicheiras que vai atacando a nossa vida nesse decorrer? É a saudade, é a derrota, é o fracasso, é o medo, é a frustração, é o envelhecimento,
é a perca das forças, porque vamos ficar um dia velho e vamos perder as nossas forças. E tudo isso e muito mais que você pode estar pensando que também vai corroendo a nossa vida durante esse trajeto. Nós podemos pegar tudo isso e colocar um sentido como a nossa morte foi um grande fracasso, uma morte maldita. Mas por outro lado, se nós unirmos a nossa morte à morte de Cristo, aí sim, aí muda tudo na nossa morte. O modo que a vida de Cristo vai trabalhando, vai sendo plantada em nossa vida, vai plantada em cada um de nós, para quando nós dermos o último suspiro de vida aqui nessa terra, aí sim. Aí é o momento que a nossa alma será transfigurada na glória de Jesus Cristo. E nos fins dos tempos, o nosso corpo também será transfigurado na glória de Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de nós, Deus abençoe a você que ficou aqui com essa reflexão, com essa verdade, essa certeza que nós temos, e que possamos confiar até o fim, para que possamos com alegria viver em Cristo pela eternidade. Deus abençoe a todos.